Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Vamos tirar esta sexta-feira 17 palpites com placar exato e duas opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Austrália Liga A, 25ª rodada, temos a equipe do Melbourne Victory contra a equipe do Newcastle Jets. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Itália Série A, 33ª rodada, temos a equipe do Sassuolo contra a equipe do Como. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Turquia Superliga 30ª rodada, temos a equipe do Fenerbahçe contra a equipe do Rizespor. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Vamos para o quarto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga 30ª rodada, temos a equipe do ST Pauli contra a equipe do Com. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela França Liga 1, a 30ª rodada, temos a equipe do Lens contra a equipe do Toulouse. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Turquia Superliga 30ª rodada, temos a equipe do Antalyaspor contra a equipe do Konyaspor. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela França Liga 2, a 31ª rodada, temos a equipe do Le Mans contra a equipe do Clermont. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Países Baixos, a 37ª rodada, temos a equipe do Graafschap contra a equipe do Cambuur. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Irlanda Divisão Premier, a 12ª rodada, temos a equipe do Drogda contra a equipe do ST Patricks. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Irlanda Divisão Premier, a 12ª rodada, temos a equipe do Shelbourne contra a equipe do Derry City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Itália Série A, 33ª rodada, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Cagliari. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 43ª rodada, temos a equipe do Blackburn contra a equipe do Coventry. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance,
fora com empate devolve a aposta, placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite, ainda pela Irlanda Divisão Premier, a 12ª rodada, temos a equipe do Shamrock Rovers contra a equipe do Bohemians, e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite, agora pela coluna primeira abertura, 17ª rodada, temos a equipe do Boyacá Chicó contra a equipe do Deportivo Cali, e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite, agora pela coluna primeira abertura, 17ª rodada, temos a equipe do Jaguaras de Córdoba contra a equipe do Deportivo Pasto, e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite, agora pela Argentina Liga Profissional, a 15ª rodada, temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do Neon Boys, e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite, agora pelo Chile Liga da Primeira, 10ª rodada, temos a equipe do Limache contra a equipe da Universidade de Concepção, e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, e fique agora com os bilhetes prontos.